anterior, nós falamos sobre pelo menos 3 tipos de pecado que nós cometemos. Falamos sobre o pecado prático, que a gente faz. Segundo, o pecado que é pensado, nós não agimos, mas ele indica que nós pecamos porque nós alimentamos algo ruim dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. E, por fim, o terceiro, nós falamos sobre o pecado por não fazer. Hoje, eu queria relatar para você talvez um dos textos mais dramáticos. Eu escreveria facilmente um texto parecido com esse. Isso é muito a minha cara, esse texto. Você tem pelo menos 2 textos interessantes sobre o pecado. Por exemplo, no livro de Salmos, capítulo 51. Dá uma olhada lá, você sozinho, você vai ver que é bem interessante aquele texto fala muito ao meu coração. O segundo texto, e é o que nós vamos ler, é escrito por Paulo. Algumas pessoas muito apaixonadas por Paulo costumam dizer que ele estava falando de algo que ele não fez. Mas, sinceramente, eu acho que isso fazia parte ali da história de Paulo, assim como da minha e da sua. Capítulo 7, a partir do verso 14. Olha o que Paulo diz no verso 14. Porque bem sabemos que a lei de Deus é espiritual. Eu, todavia, disse Paulo, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo, então, começa dizendo que ele é escravo. Escravo de quê, Paulo? Aí ele disse, eu sou escravo do pecado. Eu sou escravo do pecado. E você sabe que, às vezes, o escravo, ele não consegue fazer a sua própria vontade. Ele tem que fazer a vontade de quem ele governa. Aí ele continua dizendo, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, e sim o que detesto. Paulo está deixando para nós a informação de que ele quer fazer o bem, ele não quer errar. Aí ele diz, olha, o bem que eu prefiro, eu não consigo fazer, mas o mal que eu detesto, pense aí, este eu faço. No verso 18, ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Que luta, hein? Que sofrimento, hein? Que angústia, hein? Você não querer fazer algo, saber que algo é errado, que algo não é bom, e você se vê praticando. E depois de ter praticado, a gente começa a sofrer, a se entristecer, a se sentir ninguém, a se sentir vazio, a se sentir distante de Deus. Às vezes nós não queremos nem orar porque pecamos. A Bíblia parece que é uma espada, uma faca muito amolada, uma gilete que a gente não pode nem tocar, porque nós estamos em pecado. O pecado causa tristeza, causa dor, causa sofrimento, euforia no início, mas terminando, a gente sofre. Aqui, Paulo está falando como alguém que está sofrendo, como um escravo do pecado, que faz não o desejo do seu coração, o desejo espiritual em relação a Deus, mas aquele que está morrendo de dor, porque fez algo que foi totalmente contra a vontade de Deus. Verso 27, porque no tocante ao homem interior, ele diz, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha carne, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Como vencer uma guerra como essa? Eu aprendi no colégio interno, lá no CETAM, uma vez um pregador disse que a nossa natureza são como 2 leões. E são 2 leões que você alimenta. Agora, olha só,
Se você alimenta o leão do pecado, deixa ele bem forte, pecando e pecando e pecando, deixando ele bem forte e robusto, enquanto você não alimenta o seu leão espiritual, quando eles guerrearem, sabe o que vai acontecer? O seu leão espiritual vai perder, porque o mais forte, o mais alimentado é o que ganha. Ler a Bíblia, orar, ir à igreja, escutar louvores, dar estudo bíblico, participar das coisas de Deus, nos faz alimentar a natureza espiritual e nos dá força para, pelo menos, tentar resistir aos nossos pecados. E aqui, Paulo, então, vai para a parte mais dramática do texto, porque ele diz no verso 24, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Acreditava-se no tempo de Paulo que os romanos, eles tinham a prática de pegar pessoas e quando dois criminosos iam assaltar e um deles eram mortos, acreditavam-se ali que amarravam um corpo ao outro e que o corpo do que morria, se um deles morresse, o outro deveria arrastá-lo amarrado. E você sabe que com o tempo, aquele corpo começa a pesar, ele começa a feder, ele começa a entrar em estado de putrefação. Então o prisioneiro ele acabava morrendo de sede, de fome, por conta daquela situação de carregar aquele corpo. Muitas vezes o pecado nos faz isso, né? Nós nos sentimos fedendo, nós nos sentimos sendo desgastados, nós nos sentimos sendo humilhados. Não se sabe se é verdade isso, mas acreditava-se que existia um grupo de piratas, mesmo antes de Jesus, que quando invadiam determinado local, eles tinham essa prática de pegar um morto e amarrar ao morto um vivo, para que o vivo pudesse levar o corpo da morte. Tem gente que nem gosta de tocar em morto, né? E veja que o pecado nos faz sentir uma situação horrível como essa. E aí ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai livrar você do corpo da morte, do que você anda fazendo? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Paulo, eu imagino que depois de tanto desespero, ele dá um sorriso ao escrever o verso 25, porque ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe quem livra você do laço do corpo da morte? Jesus Cristo. Se você está sofrendo, procure Jesus. Se você não consegue mais o que fazer, procure Jesus. Jesus vai te livrar do corpo que fede, do corpo da morte, do corpo que te faz entrar em estado de decomposição. Que Deus te abençoe, se sinta perdoado por Jesus Cristo. Vamos orar? Grandioso Deus, tudo que nós necessitamos, Senhor, é do Teu perdão. Nos perdoa, Senhor, tira de nós o sentimento de culpa, de dor e sofrimento. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.